Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast no trecho. Dessa vez, podcast no trecho de número 124, né? Estamos aqui em mais um capítulo dessas reflexões mensais, poderíamos dizer assim, né? Para nós discutirmos alguns tópicos daquilo que eu acho que é relevante para o conhecimento de todos. E hoje eu trouxe como tema uma comparação entre os modelos de negócio da CPTM e da Via Mobilidade no que se refere ao The Town, né? Tô gravando isso aqui numa segunda-feira de madrugada, né? Para variar. E eu quero expor isso aqui como uma maneira de refletir, já que o podcast ele já perdeu ali o seu caráter sólido. A gente pode explorar um pouco desse caráter maleável que é a discussão aberta. Bom, para quem esteve perdido nas últimas semanas, a Via Mobilidade, que é a empresa que opera as linhas 8 e 9, ela promoveu uma série de viagens, né, denominadas como serviços expressos e semi-expressos, para atender um evento que é o The Town, é um evento de música que aconteceu no Autódromo de Interlagos, né? E essas viagens consistiam de trens exclusivos que partiam da estação Barueri e percorriam algumas estações até chegar em autódromo, né? A ideia é que esse serviço tivesse um caráter expresso, fosse super rápido e tudo mais, né? Eu discuti no podcast passado, 123, sobre as minhas impressões do Expresso The Town, como é que ele seria, né? Especulando. Aí a gente teve de fato o Expresso, né? Que eu até poderia colocar aqui, talvez até coloque algumas opiniões minhas, mas acho que não é o foco hoje falar sobre como foi o Expresso. Até porque eu tive uma experiência que não foi a melhor experiência, né? Acho que tomar como base a pior experiência não reflete o todo, né? A gente tem que ser razoável em relação a isso. Mas eu quero tentar expor de uma forma um pouco breve, sem tentar enrolar muito, algumas características que eu acho interessantes do que a gente tinha com a CPTM, que era a antiga operadora, e o que a gente tem hoje com a Via Mobilidade, que é a atual operadora, uma operadora privada, para quem não conhece. Bom, acho que o primeiro aspecto, e não menos importante, do Expresso The Town é que esse serviço ele foi realizado visando lucro, né? O que significa já lucro? Lucro é ganhar dinheiro, né? Você realmente tornar essa viagem uma forma de receita, né? Isso é denotado pelo caráter tarifário, já que a gente tinha duas tarifas, uma tarifa de um serviço semi-expresso, que tinha paradas em algumas estações, pelo valor de R$15, e um serviço expresso, que tinha menos paradas e um valor de R$40, né? Nesse sentido, a Via Mobilidade conseguiu uma arrecadação bastante generosa, sendo que uma estimativa de lucro, né, de receita, né, receita de operação, de R$300 mil em um dia de evento. Isso apenas com base em um dos dias que tiveram ali cerca de 13 mil pessoas utilizando os dois serviços, né? Eu fiz ali uma ponderação entre preços, viagens, passageiros transportados. Escrevi uma matéria a esse respeito lá no site Metrô CPTM, que vocês podem procurar ali, Via Mobilidade, lucro The Town, e vocês vão achar ali todo o cálculo que eu fiz, né? Então, esse é um serviço que de fato ele atuou como era esperado. É um serviço que ele é colocado como serviço complementar, né? Então ele não é um serviço obrigatório, ninguém é obrigado a usar esse serviço, mas usa quem quer, né? É como se fosse o expresso turístico da CPTM, usa quem quer usar, né? Você pode ir para Jundiaí, para Mogi, de trem normal, de expresso turístico. Você pode pagar passagem, se quiser pagar, paga, se não quiser pagar, não paga. Um outro fator interessante sobre o Expresso The Town, um segundo tópico que eu quero levantar, é uma questão do expresso visando reputação. A gente sabe que a Via Mobilidade das linhas 8 e 9 tem tido experiências catastróficas, né? O primeiro ano de operação dela foi extremamente ruim, com aumento abrupto do número de falhas, um pandemônio de gestão, né? Então, por mais que na empresa você tenha profissionais renomados com muita experiência, ter ali, por mais que a expertise desses profissionais seja importante, se você está no amontoado de gente nova, a maioria do pessoal que estava lá era novo,
Você não tem como gerir isso fácil. Essa transferência geraria impactos, mas não se pensava que fossem impactos tão grandes. O Expresso foi uma das formas também da empresa, ao meu ver, focar um pouco na visibilidade positiva. Afinal de contas, era um serviço dedicado que prometia tempos de viagem muito bons e confortável. Nas últimas viagens, pelo que a gente viu aí na mídia, inclusive em grupos de Zap, né, que a gente usa como meio de comunicação extraoficial, circularam aí alguns áudios e vídeos, né, do atendimento padrão Disney que a VM queria implantar. E de fato, com o passageiro que usou o serviço Expresso The Town, eu posso falar, o atendimento dos agentes de segurança foi exemplar. Eles foram realmente extremamente pontuais e exímios à sua função. Né? Pena que eu não consigo dizer isso da operação. Né? Então, esse tópico de reputação é importante. Porque esse Expresso dando certo, você vai atingir a opinião de uma camada da sociedade que tem poder de decisão. Quem pagou o serviço Expresso ou é um cara que assim era ignorante no assunto, ou era gente rica. Gente rica tem contatos políticos e, né, fica essa boa fama diante das classes mais elevadas da sociedade. O passageiro comum, acho que tanto faz ele falar mal, é natural que ele fale mal. Agora, o passageiro que tem um pouco mais de poder aquisitivo, que tem poder de decisão, né, que tem poder de influência maior, né, esse Expresso foi uma boa pedida. Não à toa que nós vimos também diversos influenciadores em redes como Instagram, divulgando o Expresso da Avião Mobilidade como se fosse a coisa mais perfeita do mundo, né, tanto antes quanto durante. Né. Então, esse é um aspecto, é um foco na reputação. Esse Expresso não foi uma coisa meramente lucrativa, só para ter lucro. Teve essa questão de reputação que é importante nós colocarmos. O terceiro aspecto, que é um aspecto que talvez eu me pus a refletir sobre esse aspecto, que é o aspecto de um Expresso meramente ilustrativo. A operação do serviço Expresso, né, o semi-expresso Barueri, tinha as paradas, partia de Barueri, parava em Carapicuíba, Osasco, Pinheiros e algumas estações ali no meio, acho que se não me engano era Morumbi, Vila Olímpia, não sei se Berrini parava, sim. Santo Amaro e por fim Autódromo, né? E o que acontecia? Na linha 8 Diamante, né? O serviço expresso, para quem não lembra, era Osasco, era Barueri, Pinheiros e Autódromo. Mas o que acontecia? Vamos pegar o serviço expresso de fato, que foi o que eu usei. O serviço expresso ele prometia uma viagem de aproximadamente 48 minutos entre Barueri e Autódromo, com um headway ali de mais ou menos 1 hora, partidas de hora em hora. O que acontecia ali, na linha 8 Diamante, você conseguia desenvolver um serviço expresso, mesmo que algumas estruturas de via da linha 8 não comportassem o expresso propriamente dito, já que a terceira via da linha 8 compreende as estações Carapicuíba até a estação Osasco. Né? Entre Carapicuíba e Barueri, você não tem terceira via, então você tem que compartilhar vias ali na linha 8. Mas nesse aspecto a gente até perdoa essa questão, né? E foi uma boa sacada da Avião Mobilidade utilizar a terceira via como uma via de expresso. É uma coisa que deveria ser feita para vários serviços, inclusive serviços relativos a trem parador ali para um loop, de repente, você esvazia em Barueri, manda pelo expresso ali e dá os seus pulos, né? Seria muito mais fácil. Entretanto, na linha 9 Esmeralda, você não pode dizer que o serviço ele era expresso, porque você estava sempre submetido ao trem da frente. Ou seja, esse trem expresso nada mais foi que um trem parador que não abria portas em nenhuma estação, somente nas estações designadas. Porque se você não teve nenhuma estratégia de manobra, de passagem, para tentar cortar o trem da frente, você sempre estava ali sujeito ao carrossel. Então não existiu no Expresso The Town qualquer tipo de serviço expresso. Serviço expresso é um serviço mais rápido que, além de não ter paradas, ele consiga nesse tempo de uma forma assim, entre aspas, driblar os trens para conseguir uma ultrapassagem. Exatamente isso, a ultrapassagem.
A única ultrapassagem que nós tínhamos ali era, além da linha 8, que de fato é ali onde o serviço assumiu o caráter expresso, a ultrapassagem de Urubatuba, porque você tinha a terceira via. Então, esse nome expresso, ele foi um nome de marketing. Não houve operação expressa no Expresso The Town, né? O que nós tivemos no Expresso The Town foram oferta de trens exclusivos, segregados dos trens de passageiros convencionais, com a vantagem de que você teria ali uma partida com horário marcado e um tempo de viagem supostamente menor, né? Não sei como é que foi o tempo de viagem dos trens normais. Não dava para estimar, porque eu não fui nos trens normais. Eu só fui no dia de falha, que demorou 1h30. Então eu não consigo te dar esse parâmetro para vocês, meu público. Mas, de fato, houve essa questão. E para mim, o termo expresso, né? Não vou falar que ele poderia se qualificar como propaganda enganosa, apesar de ser muito tentador chamar deste nome. Mas... o Expresso The Town não tem característica expressa porque a linha 9 não possui condições de assumir características expressas. Dito isso, esse é um fechamento sobre a questão do The Town pela via mobilidade. Eu posso fazer aqui um contraponto em relação a como é que foi a operação em grandes eventos por parte da CPTM. A CPTM, quando ela operava até o ano de 2020, se eu não me engano, que ela operou, né? 2020 ou 21? Foi 21, se eu não me engano, né? Ela operou até 2021, de 22 entrou a VM. A CPTM, ela tinha um esquema de operação que ela não tinha nenhum trem expresso da linha 9, nem na linha 8. Você não tinha trem expresso, era isso. Era operação convencional, carrossel. A CPTM trabalhava com modelo de loop, né? Então ela tinha ali o loop de Pinheiros de Urubatuba, às vezes fazia algum bem bolado, enfim. Qual era a estratégia que a CPTM adotava em grandes eventos? Eu fiz questão de pesquisar isso na internet, no próprio site da CPTM, e eu descobri uma coisa muito interessante. O intervalo, a estratégia que a CPTM praticava era diminuição de headway, diminuição de intervalo. Se num dia de final de semana, no sábado, ela operava com intervalo de 10 minutos entre um trem e outro, nos dias que tinha evento, como Fórmula 1, por exemplo, o Lollapalooza, que é outro evento de música bem robusto, você operava com headway de 5 minutos, que era headway de horário de pico de dia de semana, praticamente. E com a vantagem de ter um loop, ou seja, você conseguia disponibilizar mais trens num trecho considerado crítico num intervalo menor. E quais eram as vantagens desse modelo de operação? As vantagens estavam justamente em você não só aumentar a oferta. Oferta, eu quero dizer, aumentar o número de trens para a operação. Para o passageiro que ia para a estação autódromo, que ia para o evento, mas aumentar a oferta para os passageiros normais. Querendo ou não, o passageiro normal também era beneficiado um pouco com isso. Essa era uma vantagem. Talvez uma desvantagem era você ter um pouco mais de força ali nos sistemas em geral, energia, recursos humanos. Então você tinha uma operação planejada, né? Esse é um ponto que é interessante da gente poder colocar, né? Então essa diminuição do intervalo que a CPTM praticava foi como eu ouvi de um ouvinte aqui do canal, que é o Anderson Conte, que é a operação arroz com feijão. Você não inventa muita coisa, você diminui o intervalo, aumenta a oferta naturalmente e atende todo mundo de uma forma plena. O seu passageiro regular fica feliz e o passageiro que vai para o evento também fica feliz, né? Essa é uma diferença de filosofia de trabalho, né? E isso aconteceu com a CPTM, né? Como conclusão, né, já chegando no fim desse nosso bate-papo, a gente percebe que a estatal ela tinha um modelo de operação que era mais focado num aspecto social, né? Ela não tinha essa questão de visar a exploração financeira do negócio. Ela aumentava a oferta, que era assim, um pouco do óbvio que deveria ser feito. Utilizava-se dos seus loops, da rede de AMVs para poder fazer manobras, para agilizar a operação. Então, o que a CPTM fazia era, eu tenho aqui, sei lá, tô com arroz e feijão, cara, um pratinho um pouco pequeno aqui. Eu vou comer um pouco mais hoje, vamos aumentar o tamanho do prato, né? Então, olha só, é bem isso, olha só, nós estamos lá no self-service, cara.
A gente come, né, de repente, sei lá, lanche da tarde ali, você come pouquinho, mas de repente você não comeu no almoço, vai ter um lanchão da tarde com o almoço, você vai querer comer mais, né? Você tem um prato padrão ali, né? Então, é basicamente isso. A CPT, ao invés dela, a CPT fazer o quê? Se ela ia comer a mais, ao invés de ela pegar um prato normal, ela ia pegar um prato maior. Esse prato maior são mais trens na operação, mais espaço, mais oferta de lugares para a operação. O que a AVM fez visando o lucro foi, ela pegou o prato normal para os passageiros e pegou pratinhos extras para colocar comida extra, né? Só que esses pratos adicionais eram pratos pagos, né? Então, a filosofia da AVM na operação do serviço foi um modelo para acumular receita acessória. Foi um modelo para lucrar. Esse modelo está previsto no contrato de concessão, né? Houveram até tentativas de impedir o Expresso, os sindicatos metroviários tentou impedir, mas não tem. Se o contrato está falando isso, não tem que barrar, né? Tá ali, infelizmente está, né? Então, a viabilidade tinha essa permissão para fazer isso. E isso mostra um pouco das diferenças de filosofia de trabalho. A gente vê que a CPTM talvez tivesse um olhar, assim, de um aspecto, talvez um olhar mais social, talvez um olhar menos audacioso, né? Mas eu acho que se a CPTM cobrasse R$40 do Expresso, ela seria criticada, sem sombra de dúvidas. A AVM, ela conseguiu, de certa forma, trabalhar muito bem o seu marketing em cima disso. Trabalhar o marketing, trabalhar a imagem é fundamental para que você tenha uma aceitação do serviço, porque se eu só oferecesse um serviço expresso sem trabalho de marketing, só iriam ficar um pouco de rejeição por conta das falhas. Agora, como o marketing foi bem forte, não só por parte da AVM, mas por parte do próprio The Town, que é um evento assim que atraiu muitas pessoas, o que aconteceu foi justamente esse serviço se tornar miraculosamente bom. Ele foi assim a cereja do bolo do evento. De certa forma, o Expresso ele contribuiu para uma jornada descarbonizada do evento. Isso é um ponto positivo que a gente tem que elogiar. Mas a gente tem que ver bem como esse jogo é manipulado, né, para que as pessoas não pensem que a empresa está fazendo milagres. Não, a empresa não fez milagres. Ela cobrou quase 10 vezes mais por um trem sem nenhum diferencial de um trem comum, com intervalos ali, hora marcada, mas intervalos altos, e um tempo de percurso semelhante a um trem parador. O que foi o Expresso The Town é uma grande peça de marketing que rendeu um bom valor financeiro para a empresa. E quem entende de operação sabe disso. Quem entende bem da questão metroferroviária, de operação, entende isso completamente. E o mais engraçado disso é que não é errado. Não é necessariamente danoso. Foi danoso no sábado, que eu fui, que os passageiros se lascaram. Aquilo foi danoso. Aquilo foi ruim. Aquilo foi feio. Agora, se nós estivéssemos em condições normais de temperatura e pressão, e uma operação normal, absolutamente normal. São filosofias de trabalho diferentes, né? Eu, feliz ou infelizmente, tenho uma visão um pouco mais social do transporte público. E eu vejo esse transporte como uma coisa que a coletividade deve ser beneficiada e não somente um conglomerado de gente que tem como pagar mais ou que, de repente, na ignorância, compra pensando que está fazendo um bom negócio. Mas eu acho que essa é a visão que eu quero passar, né? Espero que tenha ficado claro. Comentários, críticas, sugestões, conta aqui nos comentários aí o que você achou, o que você não achou. Eu acho que a gente tem que se despir de algumas coisas e debater o assunto de forma aberta, né? E bom, eu espero honestamente, sinceramente, que a AVM colhe o feedback do público, dos passageiros que usaram e daqueles que não usaram, para trabalhar em coisas melhores, né? Em serviços melhores, enfim. O que importa, no final das contas, é que seja oferecido um serviço digno para a população, seja para quem paga ou para quem não paga. Então, essa é a minha visão, certo? Isso aí, povo. Muito obrigado por ter assistido até o final e até o nosso próximo bate-papo. Falou!